Bom dia, eu continuo me chamando Tércio. Lembrando que nosso querido André, pastor André Castanheira, ontem veio para o nosso encontro aqui com a família. Nós tínhamos um treinamento, obrigado pela água. Obrigado, irmãos. Um encontro de capacitação aqui na área de aconselhamento. É uma capacitação que está acontecendo durante o ano, e ele sentiu dores, deixou a Lídia e foi para o hospital, e então descobriu que estava com apendicite, e aí foi um procedimento rápido ontem mesmo, assim, a gente ficou com as crianças, Lídia foi para o hospital, mas graças a Deus o André está bem. André, beijo grande para você aí, querido, que Deus te renove, te restaure, e a Sueli também, que passou por um procedimento ontem, né, no estômago e tal, mas intestino, mas está bem, né? Passa bem. Sueli, um beijo nosso também como igreja. Vamos lembrar de orar por esses irmãos. A nossa querida Jaque do Sandro Becker fez a última quimioterapia dela e está em restauração, e o tumor, né, que foi lá da mama, aquele nódulo aparentemente sumiu, mas vai passar pelos procedimentos aí de exames para ver. Vamos estar orando para que Deus possa curar plenamente a Jaque. Assim também ore pelos demais enfermos da igreja, pessoas que você lembrar. Deus está no nosso meio, amém, gente? E Ele é o nosso Jeová Rafá, o Deus que cura. Ele usa a medicina, Ele usa os médicos, mas Ele também faz aquilo que os médicos não podem fazer. Ele é quem tem o poder para fazer. Ele é o nosso Jeová Jireh, nosso Deus provedor, né? Você que está aqui também passando por grandes desafios. Quando a gente ouve histórias como essas do João, né? A gente fica, Deus, nada é impossível para o Senhor, né? Ele é maravilhoso e Ele é o nosso Pai, quem cuida de nós. Quarta-feira nós celebramos os 45 anos da Martinha, né? Minha esposa finalmente fez os 45, né? Porque eu já estava me sentindo meio mal, passei os 50. Então agora eu não preciso mais dizer que ela está com 45, ela completou. E a gente estava tão cansado, né? A gente vem no ritmo, eu acho que o Brasil sentiu isso, você deve ter sentido. Pós-pandemia, parece que a gente ficou tanto tempo dentro de casa e a gente saiu com muita energia, né? E naturalmente há um cansaço físico, emocional. E ela também cansada, eu cansado, as meninas. Vamos ver se a gente vai para um lugar contemplar, né? Contemplar. A gente gosta demais de contemplar a criação divina, né? Então a gente gosta de ir para o meio do mato. A gente foi então para um lugar lá em Cambará para relaxar no dia do aniversário dela. Fizemos um almoço tão gostoso num lugar tão bonito, tão agradável, né, Martinha? Passamos um dia lindo, maravilhoso com as meninas, com ela. Final de dia para a noite. Gente, deixa eu abrir esse parênteses bem aberto, tá? Abrir e fechar. Tudo muito bem conosco, nada familiar, nada de tristeza. Do contrário, não tinha razões para tristeza, mas eu comecei a ficar triste no final da noite. Um negócio estranho. E falei para ela na hora de deitar, Simão, é uma tristeza que eu não sei nem te explicar. Mas como tristeza se a gente estava feliz? Como assim? E a gente vai tentando entender as emoções da gente, né? Tentando compreender as emoções. E eu venho percebendo que tenho muitas coisas na minha cabeça, talvez um pouco além daquilo que eu deva me preocupar. E a gente fica orando pela igreja inteira, orando por vocês, e vocês são amados de Deus para nós. Nós oramos e intercedemos por vocês todos os dias, mesmo sem saber o que está acontecendo com vocês. Essa noite eu tive nessa madrugada um sonho com uma irmã da igreja que passou por uma grande crise de casamento. A primeira coisa que acordamos hoje foi preciso ligar para ela, Martinha, contar o sonho que tive. Certamente Deus quer falar algo com ela. Então a gente está o tempo inteiro orando pela macrofamília, né? Nossa família, ela é micro, pequena, mas além disso, minha irmã, meu irmão, família deles, irmãos da Marta, minha mãe, nossos pais, quer dizer, muita coisa ao mesmo tempo.
e nem tudo tá bem, né? Ao tempo que Deus está fazendo muita coisa linda e maravilhosa. Assim é a sua vida também, não é assim? Mas quarta-feira, confesso que naquela minha tristeza, eu vou usar essa palavra, eu acho que ela é a que mais comunica, me vieram também pensamentos acerca dos desafios da igreja, e talvez esse seja um dos grandes, assim, gigantes que estão diante de mim enquanto igreja, e que mais tenho me preocupado, né? Aquela ocupação antecipada, que tem sido a nossa CT Mulher, a nossa comunidade terapêutica, que falta uma parte para a gente fechar, concluir. E isso tem me angustiado, confesso aos irmãos que quero abrir o meu coração como igreja. Então, naquele dia da quarta-feira, isso me veio muito forte, né? Naquele momento final do dia, filho, você está preocupado, sobretudo, com isso aqui, ó. Nós, para quem não sabe, estamos construindo uma comunidade terapêutica para mulheres no nosso estado. Depois de uma revelação que nós cremos, vou colocar dessa maneira, de Deus acerca da necessidade de atender mulheres com adicções no nosso estado. Só para você entender, quando a pesquisa foi feita, né, Zé Luiz, lá atrás, depois de Deus nos dar uma visão espiritual sobre isso. Me lembro bem o dia, a hora, o momento, o lugar, né, Martinha, onde nós estávamos, quando Deus nos deu essa convicção. E Deus confirmou isso, nos dando terreno, né, para a igreja poder construir aquilo. E nós temos uma clareza, fomos pesquisar no estado, percebemos que o estado tinha naquele tempo que Deus deu a visão, 29 comunidades terapêuticas femininas, masculinas, uma para cada 29 comunidades masculinas era feminina, só para você entender. E o drama da mulher, das mães do crack no nosso estado aumentando, isso tudo veio como uma confirmação de que nós precisávamos dar aquele passo de fé. Nós estamos construindo essa comunidade há 8 anos. Não temos recursos de fora. Tem sido feito um investimento mensal de R$30 mil para aquilo ser construído. Nós pausamos agora há 1 ano. Há 1 ano está pausado nossa estrutura. 1 ano, né? E nós estamos agora na reta final. Já terminou o orçamento? Terminamos. E vamos apresentar o orçamento para a igreja. E nós vamos abrir uma campanha de 1 ano para a igreja. Nós precisamos orar por isso. Irmãos, não se trata de levantar estruturas. Nós estamos falando de mulheres dessa cidade que estão passando por fortes lutas e dores que precisam ser assistidas por nós. Há um programa intencional construído para a restauração dessas mulheres. CT Mulher, Comunidade Terapêutica Mulher, tem um acróstico sobre mulher que fala que tipo diferente de mulher Deus estará restaurando aqui para a glória de Deus. Então, na quarta-feira à noite, então, só estou te levando conosco para esse lugar que nós estávamos. Eu fiquei triste depois, porque percebi que um dia tão lindo como o dia do aniversário da Marta, eu estava terminando o dia com as minhas preocupações na cabeça. Dormimos, a Marta, oramos juntos no final da noite, mas no outro dia acordei agradecendo que quinta era um dia da família ainda. Falei assim, Deus, ainda tem um dia para eu ser renovado. Mas eu confesso, nós acordamos sempre muito bem cedo e quando estamos num lugar de natureza, ainda mais, né? Porque a gente gosta de pegar o nascer do sol. Então a gente acordou para o nascer do sol muito cedo e pegamos a Bíblia e fomos então para um lugar muito gostoso orar. Acho que tem uma foto aqui, depois vai aparecer em algum momento, não precisa colocar agora não, daqui a pouco aparece. Mas nós então ali fomos ministrados pelo Espírito Santo. A Marta, mas Deus ministrou a minha alma. E eu quero renovar com você essa palavra dizendo o seguinte: toda vez que você estiver triste e abatido, não corra para um lugar, corra para uma pessoa. E corra para a palavra. Foi impressionante o que Deus fez no meu coração. Naquela meditação da palavra foi assim um renovo espiritual profundo que Deus me deu.
E o cerne do que estava acontecendo, só para você entender, eu acho que pode jogar aquela foto da Bíblia aqui, a primeira foto, essa aí. Eu anotei um monte de coisas ali nesse texto e é sobre isso que eu vou pregar hoje de manhã. Eu vou repartir com você o que Deus falou comigo. Porque o cerne, sabe o que era da minha crise, e o Senhor me ajudou a entender? É que a minha grande crise, a minha grande questão ali foi que essas preocupações acerca de promessas que Deus fez, preste atenção, promessas que Deus fez, e o tempo de cumprir está demorando. E eu comecei a contar nos dedos, falei, Deus, mas já tem, o Senhor deu essa promessa em 2008. Tem, então, 2008 para cá, tem quantos anos? 14 anos? 14 anos. Sobre a visão da comunidade terapêutica, 14 anos. 8 anos estamos construindo. Deus está demorando. A minha crise era essa. Mas essa palavra da quinta-feira de manhã, ela foi uma graça de Deus ao meu coração. Foi maravilhoso. E ali o Senhor começou a me relembrar, através dessa passagem, de personagens bíblicos, né? Então hoje nós vamos falar sobre o encontro com Deus de promessa. Nós vamos olhar para personagens, nós vamos nos concentrar em Abraão, mas nós vamos começar falando sobre personagens da história bíblica que receberam promessas e que levou um tempo para que elas fossem cumpridas. E como é que eles lidaram com esse processo, especialmente hoje falando sobre Abraão. Abraão, nós vamos olhar para Abraão hoje. Por quê? Porque é preciso lembrar da história, foi o que Deus fez comigo então quinta-feira, e observar o tempo que essas pessoas viveram, a promessa e o cumprimento dela, quanto tempo levou para acontecer. E quando você olha para a Bíblia então, isso renova você. Amém, gente? O Senhor me renovou, e de lá para cá foi maravilhoso. Sexta-feira foi uma grande bênção, ontem foi mais uma grande bênção. O Senhor renovando corpo, alma e espírito, e trazendo de novo a esperança ao meu coração. Então vamos começar aqui na nossa introdução lembrando de José, porque José teve uma profecia dada por Deus a ele, de que ele estaria em algum momento sobre os seus irmãos, servindo os seus irmãos se prostrando diante deles. Você lembra disso? Sabe quantos anos ele tinha quando ele recebeu isso? 17 anos de idade, Gênesis 37, 17 anos de idade ele tinha. Mas eu vou pular para Gênesis 45 com você, já lá para Gênesis 45, porque Gênesis 45 é exatamente quando ele já se encontra com o seu irmão, e a profecia então é cumprido. Essa profecia que vem em forma de sonho para ele, né? Vem em forma de sonho para ele. Então vamos para Gênesis 45, 3 a 7. Olha lá, então disse José a seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo? Olha a pergunta dele, meu pai ainda está vivo? Você sabe quantos anos tinham se passado aqui? Você tem noção? Vou fazer a conta com você, preste atenção. Ele saiu com 17 anos de casa. Os irmãos traíram, mentiram, enganaram, fingiram que ele tinha morrido, né, sido morto por uma fera, levaram a capa suja de sangue para o pai, tudo a armação dos irmãos. Ele é vendido para a casa de Potifar, fica lá como escravo, depois lá na casa do Potifar ele cresce, se torna o mordomo-mor lá na casa de Potifar. Depois tem uma trama da esposa de Potifar contra ele, ele não é seduzido por ela, ela então mente, ele vai parar numa prisão, passa um tempo na prisão, dois vêm lá do palácio, o padeiro e o copeiro do rei, e vem, ele interpreta os sonhos, um morre, o outro volta, ele fala para o outro que volta, não lembra, não esquece de mim, fala para o rei que eu estou aqui. O cara esquece ele mais 2 anos lá. Bom, finalmente o rei tem um sonho, e quando o rei tem um sonho, Faraó, aquele cara lembra de José, depois de 2 anos. Mas vem cá, tem um cara lá na prisão que interpreta sonho e tal, e aí ele é levado para o rei, ele interpreta o sonho do rei, e o rei o levanta como governador. Quando o rei o levanta como governador, o Faraó, e ele se torna o segundo homem do Egito, sabe quantos anos ele tem aí? Se lembra? 30 anos de idade. Presta atenção, 30 anos. Então aqui já passou quantos anos do sonho? Da profecia? 13 anos. Bom, o sonho é que teriam 7 anos de vaca gordas, lembra? E ele instrui o rei para guardar 1/5 de toda a produção. Eles guardam em celeiros por 7 anos.
E aí corre a notícia quando vem a seca. 7 anos de fartura terminam e agora entra 7 anos de quê? De fome na terra. O Egito se torna então um lugar onde as pessoas vão até lá para buscar comida. Descobre-se, a notícia chega no pai de José. E Jacó então fala o quê? O que ele fala? O que vocês estão enrolando aí, filhos? Vão descer lá para o Egito lá e vão lá, é lá que tem comida. E eles vão. E quando eles chegam lá, então vai fazendo a conta. 13 anos, ele assume o governo, agora passou quanto tempo? 7. 13 com 7? 20. Agora está no segundo ano, 1 ano e meio. Quando, presta atenção, não quando ele se encontra, quando ele revela, quando ele fala aqui, isso aqui. Esse texto, então, acontece depois de quantos anos? 22 anos. Quanto tempo ele teve que esperar? Agora você imagina eu na minha crise de 14 anos, Deus me lembra para José. Meu filho, você vai esperar 22 se preciso for? Eu confesso que eu disse para Deus, Deus, por favor, abrevie o tempo. Foi a minha fala, honestamente. Mas isso renova, gente. Olha o texto. Então disse José a seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito, seus mentirosos. Ele não falou assim? Ele não falou isso, mas ele estava falando com classe. Sabe por quê? Com classe? Porque o primeiro encontro dele com os irmãos, ele pergunta, se tem mais alguém? Ah, tem um mais novo que ficou e o outro morreu. Os malas dos irmãos dele, licença a palavra, tinham pactuado a mentira até aquele momento. Ou seja, pelo menos 21 anos. Então agora ele está dizendo assim, ele está desmascarando os caras. Aquele cara lá que morreu, na verdade que vocês venderam, sou eu. Mas olha o coração dele como já estava transformado. O coração de José tinha sido trabalhado nesse tempo. Trabalhado. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar o remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Vamos louvar a Deus que Ele esperou, né? Glória a Deus. Bom, se 22 ficou muito para você, vamos então um pouquinho mais. Josué, em Cádiz Barneia, no meio do deserto, recebe uma palavra profética de que quando eles recebessem a herança que era a terra prometida, eles seriam repartidos e ele ficaria com Hebrom. Agora nós estamos então com Josué, Caleb, as autoridades, e Caleb lembra Josué do que Moisés havia prometido. Comigo agora Josué capítulo 14, pois bem, o Senhor manteve-me vivo, Josué, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso estou aqui hoje com 85 anos de idade. Sabe o que ele está lembrando? De que havia sido prometido para ele Hebrom. E quanto tempo levou para ele receber Hebrom? Quanto? Fala comigo, 45 anos. Você está orando pela promessa para chegar já a 45 anos? Fala para o teu irmão, ainda pode chegar, a promessa de Deus ainda pode chegar. Mas vamos nos concentrar em Abraão agora, vem comigo. Nosso foco hoje é Abraão. Eu vou conduzir você agora para o texto, preste atenção. Eu vou conduzir você agora para o texto de Romanos capítulo 4. Volta comigo lá para Romanos capítulo 4, por gentileza. Galera aí da nossa comunicação, que é uma bênção. Louvado seja o Senhor pela vida de vocês aí. Volta lá para Romanos capítulo 4.
Vamos ler juntos Romanos 4, 18 a 26. Para a gente voltar para Gênesis, eu quero primeiro ler o texto de hoje. Versículo 18. Nós vamos ler do 18 ao 25. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi acreditado como justiça. As palavras lhe foi acreditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus acreditará a justiça. Nós que cremos que naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus Cristo nosso Senhor, Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Nós vamos ficar nesse texto, meditar nesse texto, mas eu queria, para você compreender, voltar a Gênesis 12. Por que Gênesis 12? Porque foi lá que ele recebe a promessa que ele seria pai de uma grande nação e que a partir dele uma descendência iria abençoar toda a terra. Gênesis 12, de 1 a 4 diz assim: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Abraão era casado com Sarai, eles não tinham filhos, então essa é uma promessa que está chegando para um homem e uma mulher que não tem o quê? Filhos. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Ela era o que, gente? Estéril. Tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha, guarde isso, quantos anos? 75 anos quando saiu de Harã. Então ele recebe a promessa de que ele seria, e a partir dele, todas as terras seriam abençoadas. Com quantos anos? 75. Nós lemos o texto bíblico que ele creu e que o Senhor fez o que ele creu. Ele tinha quantos anos? 100 anos. Quantos anos deu? Vamos trabalhar com 25 anos então. 25 anos. Esse é o texto. Vai para Gênesis 16 agora. Observa o processo que vai acontecer na vida dele enquanto espera a promessa. Gênesis 16, versículo 1 a 4. É muito importante essa passagem. Depois versículo 15 a 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Bom, então aqui nós temos a esposa de Abrão, Sarai, em crise na espera da promessa. O que ela vai fazer então? Vai dar um jeitinho. E fala: Abrão, é o seguinte, não gerei filho nenhum para você, mas nós temos uma serva, Agar. Pega Agar, traz Agar, você se deita com ela, nós temos o herdeiro e pronto, vai se cumprir a promessa. E aí, queridos, Abraão ouve e faz isso. E eles têm então Ismael. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Olha lá, presta bem atenção. Eu não vou me deter nisso, mas eu quero só entender que quando você tenta resolver a promessa, você passa a criar problema para você mesmo.
Fala comigo. Quando eu tento resolver a promessa de Deus, eu crio problemas para mim mesmo. Alguém já viveu isso? Eu já. Bom, o texto continua. Agar teve um filho de Abrão, e este lhe deu o nome de Ismael. Abrão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Então vamos lá, ele tinha 75, quando deu então 10 anos, Sarai chegou, 10 anos é alguma coisa, né? Vem cá, vamos resolver nós mesmos, vamos dar um jeitinho. E agora, quando ele está com 86 anos, 11 anos após a promessa, então nasce Ismael. Vamos para Gênesis 17 agora. Porque em Gênesis 17 agora ele está com 99 anos. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade, seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Disse também a Abraão: de agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, por meio de quem, gente? Por meio dela, por meio de Sara. Eu darei a ela um filho, a você um filho. Sim, eu a abençoarei, e dela procederão nações e reis de povos. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo. Bom, a gente sempre fala que quem riu foi Sara, né? Mas quem é que apareceu primeiro rindo? Por que a gente só pega no pé das mulheres, hein? Abraão também riu, gente, quando ouviu a notícia. Riu-se Abraão e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? Bom, não vamos pegar bem leve com Abraão. Eu não sei se você ia rir, talvez eu ia chorar. Ele ainda sorriu. Gente, então Deus respondeu. Desculpa, antes. E Abraão disse a Deus: permita que Ismael seja o herdeiro, meu herdeiro. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Olha Abraão tentando assim. Gente, olha a falta de fé de Abraão. Está dizendo: não, Deus, deixa assim mesmo, porque eu já estou velho, cara. É isso que ele está falando. Daqui não sai mais nada, não. E ela está de 90 anos, Senhor. Também não deve fluir muita coisa lá não, no ventre dela. Vamos deixar com Ismael. Quem já fez isso com Deus também? Levanta a mão, seja sincero. Deus, vamos deixar, vamos resolver assim. Você vai dando para Deus, você, a solução. Mas olha comigo que coisa. O Senhor responde: não, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, ela, e você lhe chamará Isaque, com ele estabelecerei a minha aliança. Ismael, tudo bem, tá? Eu vou validar que ele vai ser herdeiro, mas a minha aliança estabelecerei com ele, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. No caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido, também o abençoarei, eu o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança eu a estabelecerei com Isaque, filho de Sara, filho que Sara dará a você no ano que vem, por esta época. Presta atenção, por esta época. Presta bem atenção, por esta época. Guarda isso. Porque Deus tem o quê? O seu, fala comigo, plano. O seu tempo, fala comigo, tempo. A sua época. Ele tem. Ele tem. Agora imagina o Espírito ministrando no meu coração isso quinta-feira de manhã. Ele estava ministrando no meu coração essas coisas. Só estou repartindo com você o que Deus foi falando comigo. Quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado. Gênesis 17, 24. Agora vamos para o momento da promessa se cumprir. Gênesis 21. Versículo 1 a 2 e 21, 5 a 6. 25 anos se passaram. O Senhor foi bondoso
com Sara, como lhe dissera. Eu confesso que quando eu li isso, eu sorri. Sabe por quê? Porque depois de 25 anos, você não acha que Deus está sendo bondoso com você, não. Não é verdade? Deus às vezes só demora uns mesezinhos, a gente acha que Deus não é bondoso. Às vezes Deus demora um ano para cumprir a profecia que Ele deu para você, a promessa que Ele deu, você já acha que Ele não te ama. Agora o texto bíblico diz assim, o Senhor foi o quê? Bondoso com Sara. E aí, se Deus demorar 25 anos, você vai achar que Deus é bondoso com você? E fez por ela, marca na tua Bíblia, e fez por ela o que Ele, nós cantamos hoje aqui, se Deus falou, fala comigo, se Deus falou, Ele irá cumprir. Se Deus falou, Ele irá cumprir. Fala para o seu irmão isso, se Deus falou, Ele irá cumprir. Se Deus falou, Ele irá cumprir. Se Deus falou, Ele irá cumprir. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice. Agora, lembra que eu pedi para você observar a época? Lembra? Lê comigo. Na época, fala, na época fixada por Deus em sua promessa. Na época fixada por quem, gente? Nossa, você imagina que eu já estava chorando essa hora. Quinta-feira, 6 da manhã, chorando e rindo ao mesmo tempo. Meu filho, é na minha época. Eu designei uma época. Eu designei um tempo. Sou eu. Eu. Estava ele com 100 anos de idade, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse, Deus me encheu de riso, e todos os que souberam disso rirão comigo. Uau! Deixa eu dizer uma coisa para você. Antes da gente entrar agora na palavra, que já dava para fechar e ir embora, né? Porque já constrange a gente, só isso aqui, né? Deixa eu te dizer, você vai rir. Se Deus falou, você vai receber. Se você crer. Agora nós vamos fazer o caminho. O que a gente faz enquanto espera? Quais são as lições do processo? Abraão viveu 25 anos entre a promessa e o cumprimento dela, e em Romanos, o texto que lemos, está registrado que, sem enfraquecer na fé, Abraão reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade e o ventre de Sara já sem nenhum vigor. Mas o texto diz que mesmo assim, versículo 20, Romanos 20, mesmo assim não duvidou. O mesmo assim quer dizer o que, gente? Ele olhou para ele olhou para a sua condição, ele olhou para Sara, olhou para o corpo dele sem vitalidade, para o ventre dela sem vigor, e mesmo assim ele não duvidou e nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Aí o Espírito começa a ministrar na gente, e essa foi a frase que veio ao meu coração: reconhecer, reconhecer, reconhecer. Tudo começa por reconhecer a nossa condição. Corpo sem vitalidade, ventre sem vigor. Sabe por quê? Presta atenção. Se você não reconhece a sua necessidade de um milagre, você vai tentar fazer como Sara. Você vai encontrar alternativa para resolver a promessa. Então tudo começa com reconhecer a nossa condição. É necessário reconhecer nossa condição, corpo sem vitalidade, ventre sem vigor, para esperar e receber o milagre como uma graça e não mérito ou um direito. Quando não reconhecemos, querido, nossa condição limitada e improvável, podemos confundir as promessas de Deus como algo natural e meritório que Ele deveria me dar. Você está esperando uma promessa de Deus há quanto tempo? Tem orado, clamado e nada acontece.
A minha expectativa nessa manhã é que Deus restaure a sua esperança. Que Deus restaure a sua esperança. Que Deus restaure a sua fé nessa manhã aqui. A minha oração, querida, a nossa oração é que você hoje tenha um encontro com Deus de promessas nesse lugar aqui. Essa é a minha oração. Deus nos faz termos um encontro contigo. Como renovar então a sua fé? Como ter um encontro com Deus de promessas? Primeiro, firme sua vida em promessas divinas. O texto diz assim: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Preste atenção, quero destacar algo desse versículo. Por que ele creu contra toda esperança? Por quê? Porque quando ele olhava para si e para ela, não tinha esperança. Não tinha. Ele creu contra toda esperança. Agora, o que é mais importante desse versículo é essa parte que diz assim, ó: como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. O que quer dizer essa parte do versículo? Que Deus havia falado algo, que não era coisa presta atenção, ouça o que eu vou lhe dizer. Não fica esperando o que Deus não prometeu para você. E quando se fala de promessas, eu creio que existam promessas gerais, existam promessas pessoais, certo? Na Bíblia existem promessas que são gerais. Ele disse que quando você passar pelas águas, Ele será conosco, certo? Quando pelo fogo não nos submergiremos, quando pelas águas mais profundas não, quando fogo não queimaremos, pelas águas profundas não nos submergiremos. Promessa de Deus para o seu povo, para quem anda com Ele. Porque eu te tomo pela tua mão direita, não tenha medo, eu te ajudarei. Os planos que Ele tem para nós são de paz e não de mal, mesmo dentro de uma circunstância como foi lida aqui hoje de cativeiro. Deus tem promessas gerais para aqueles que confiam nele. Deus tem, mas Deus tem promessas que são pessoais. E o que nós estamos falando nessa manhã aqui é de você esperar promessas feitas por Deus. Por Deus. Por exemplo, eu tinha uma expectativa, e vamos separar agora promessa de expectativa. Eu tinha expectativa que quando Deus me chamou para ser um pastor, e eu deixei tudo para trás para ser um pastor. Meu pai era pastor há 28 anos, o meu sonho então era me formar, me tornar pastor e trabalhar com meu pai, ele como meu pastor e o meu mentor. Esse era o meu sonho, essa era a minha expectativa. E mesmo que eu não trabalhasse com meu pai, com minha mãe, como pastores, eu esperava que pelo menos meu pai, pastoreando há 28 anos que ele já tinha de carreira pastoral, ele pudesse me instruir, ser meu conselheiro, me falar. Só que Deus, no dia do meu concílio pastoral, 21 de agosto de 1997, meu pai sofreu um acidente de carro e veio a falecer, partiu, Deus o chamou. Dia 21 de agosto de 1997 era o dia do meu concílio pastoral. Então nós temos que separar a expectativa de promessa, porque se eu não separo a expectativa de promessa, eu começo a dizer que Deus o quê? Não é bondoso, que Deus falhou, que Deus errou comigo, eu começo a culpar Deus, mas Deus nunca me prometeu que meu pai estaria vivo me conduzindo e sendo um instrumento de Deus na minha vida, no meu ministério. Isso era um anseio do meu coração, isso era uma expectativa minha. Mas às vezes a gente vem e começa a guerrear com Deus, e brigar com Deus, e achar que Deus não é bondoso, porque Ele não cumpriu expectativas minhas. Por exemplo, Deus quer que teu casamento seja um casamento abençoado, sim ou não? Que o teu casamento revele a glória de Deus, sim ou não? Claro que Ele quer, e quer, isso é bênção geral. Ele quer isso para nós. Agora presta atenção. Quem é que complica para isso não acontecer dentro do casamento? É Deus ou eu? Quem é que complica para o casamento começar? É Deus ou eu? Eu. Aí o que eu digo? Deus errou comigo. Aí eu entro numa crise com Deus, numa guerra com Deus, que meu casamento não é o que Ele prometeu, não. O que Deus quer para o seu casamento continua vivo. Agora, se eu tratar minha esposa mal, a Marta me tratar mal, e se eu quiser ver como eu quero, e a Marta como ela quer, e não para a glória de Deus, nosso casamento vai ser uma desgraça. E a culpa é de quem? De Deus ou minha? Separe expectativa de promessa. Porque na promessa tem um processo
que está na mão de Deus, mas para chegar até lá tem um processo que está nas minhas mãos. Para eu colher hoje o casamento que eu tenho com a Marta depois de 25 anos, o que pela misericórdia de Deus nós dois temos, e temos pela misericórdia de Deus, nossa família, é porque nós temos decidido morrer para nós mesmos, para viver a promessa que Deus tem, que tem para o teu casamento também. O nosso não é melhor do que ninguém, mas o que nós vamos escolher traz à existência o que Deus prometeu para nós. Está entendendo, gente? Isso é muito sério. Então as promessas de Deus, querido, estão disponíveis para nós. E elas precisam ficar vivas no nosso coração. Me lembro quando nós viemos para cá, dia 9 de janeiro de 2001, ajoelhados na cama, orando sobre se era o plano de Deus virmos para Porto Alegre. Naquela madrugada, o nosso clamor era o seguinte, presta atenção para você entender o que eu quero dizer. Firme sua vida em promessas divinas. Firme sua vida, fala para o seu irmão, firma a tua vida em promessas divinas. Era o seguinte, Deus, eu não vou arredar o meu pé de Curitiba com a Marta para Porto Alegre se não for debaixo de uma palavra profética tua. Presta atenção. Eu não vou, eu não sou louco. 3 anos de casados nós tínhamos, eu 29 anos, a Marta 23 anos. Deus, eu não vou sair de Curitiba para ir para Porto Alegre se o Senhor não der uma palavra para nós. 9 de janeiro, 1h30 da madrugada, ajoelhados na cama, clamando, chorando na presença de Deus. Deus fala ao nosso coração, abre em Isaías, eu vou ouvir o clamor de vocês. Nos deu o capítulo Isaías 55, quando nós abrimos Isaías 55, passamos por aquela parte, diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Eu achei que era isso, falei, Deus, mas isso eu já sabia. Falei, não, você não entendeu nada ainda. Leia até o final do capítulo, porque a minha resposta virá agora. E nós seguimos, e a palavra de Deus era assim, ó, em alegria vocês sairão, em alegria. Em paz vocês serão guiados. Presta atenção na palavra. A gente estava meio jururu, porque a gente queria ir para a África, e Deus sabia. Ele falou, vocês vão em alegria, e em paz vocês serão guiados. Ele está dizendo, eu vou guiar vocês, debaixo da minha paz. Os montes dos outeiros exclamarão diante de vocês. O que queria dizer isso para nós? Eu vou exercer autoridade sobre a vida de vocês. O ministério que vai acontecer lá não tem a ver com vocês, vocês dependem da minha autoridade para realizar. E aí o texto diz, no lugar do espinheiro crescerá o cipreste, no lugar de roseiras bravas, no lugar de roseiras bravas, crescerá a murta. Olha só, Deus abre os nossos olhos e Ele fala, meu filho, eu vou estabelecer um ministério de restauração. Essa é a visão que eu tenho. No lugar disso vai crescer aquilo. Tira o espinheiro, faz crescer cipreste, tira a roseira brava e faz crescer a murta. E isso será para a glória do meu nome como um sinal eterno que nunca mais se apagar. Isso não tem a ver com você e com a Marta, isso tem a ver com a glória do meu nome para nunca mais se apagar. Deixa eu dizer, 21 anos se passaram, deixa eu te falar. Durante esses anos você não sabe quantas vezes, nas minhas fragilidades, eu e Martinha, nas dela também, a gente falou assim, vamos juntar as malas e vamos embora. Não vai acontecer não o que Deus falou. No primeiro ano foi assim, no segundo, no terceiro. Sabe quando Deus começou a fazer? Quando Deus começou a fazer? A partir do 7º ano. Por 7 anos. A gente trabalhava. E a gente não via os resultados do que a gente cria que Deus tinha falado. Me lembro, no 4º ano, que foi terceiro para o 4º ano, quando começa a acontecer, nós recebemos 3 anos seguidos convites para ir para Boston, pastorear em Boston. 3 anos seguidos. Lembra disso, Marta? E o nosso coração, que não via as coisas acontecerem como nós tínhamos recebido uma visão de Deus. Eu acho que pode ser Deus, vamos para Boston. Não estou te chamando para Boston, é aqui. Eu dei uma visão, persevera. 2010, um dos momentos difíceis que nós passamos na Monte Serra, quando fomos para o colégio, voltamos, fomos com 680, voltamos com 340, uma transição difícil por causa de um pecado de orgulho meu, já confessado para a igreja, já múltiplas vezes aqui.
Naquele ano, quando nós voltamos com 380 pessoas, Deus fala: meu filho, eu cortei no toco, porque ainda há esperança. Porque ainda há esperança, te arrepende. E naquele momento onde arrependido, confesso para a igreja, confesso para a liderança, confesso para o time pastoral. Logo que retoma, Deus, o que eu faço agora? Retoma tudo de novo. Vou te dar uma nova chance. A gente recebe um convite para ir para Brasília, para a terceira igreja batista do Plano Piloto. Uma igreja que eu tinha pregado 3 congressos diferentes lá naquele tempo. Tudo que eu imaginava com a Martinha em termos de visão de Deus para Monte Serra, lá já tinha acontecido. Lá já tinha acontecido. Lembra, Martinha, disso? Quando chega o convite, eu entro na minha crise com Deus e Deus fala só assim para mim: você é livre, você pode fazer o que você quiser. Aí Ele me faz uma pergunta: o que você prefere? Presta atenção, a gente estava com 340 pessoas naquele tempo, tinham voltado do colégio. O que você prefere? Ver o Mar Vermelho se abrir e caminhar em terra seca no meio do Mar Vermelho para chegar na Terra Prometida? Ou pegar um aviãozinho e descer direto na Terra Prometida? Eu entendi a pergunta de Deus. Eu falei: Deus, eu quero passar em terra seca. Eu quero te conhecer, Pai. Eu quero conhecer teus milagres. Foi uma crise de 3 horas. Peguei o telefone, liguei para o Brasil e falei: não, querido, eu não quero nem ir aí ver. É aqui o meu lugar. Os anos estão se passando. Eu tenho visto maná, né, Martinha? Temos visto maná descer do céu. Tenho visto Deus abrir mar vermelho. Temos visto Deus transformar água amarga em doce. Porque quando Deus te dá uma palavra, você tem que viver a partir dela. Você tem que ficar focado nela. Não importa o que aconteça ao seu redor. Você precisa se firmar nas promessas divinas. Porque se Deus falou, fala comigo, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Fala para o teu irmão: firma a tua vida em promessas divinas. Sabe por quê, amados? As promessas de Deus, elas mantêm o seu coração vivos no tempo de batalha. É isso. Quando você está no meio da batalha, você precisa voltar para a promessa. Você precisa voltar lá e enxergar: Deus falou o quê? Eu estou aqui porque qual é a palavra? Sob qual palavra eu estou? Sabe por quê? Porque todos nós, todos aqui, vamos viver esses momentos de batalha. E quarta-feira foi um desses momentos, né? Na quinta-feira, quando eu peguei a Bíblia para ir para o meu tempo com Deus, meu coração estava ali em guerra, em batalha, pensamentos negativos na minha cabeça. Gente, foi incrível, foi uma guerra. Eu falei para Marta: eu não sei o que está acontecendo na minha cabeça. Dúvida, medo, insegurança, incredulidade, aperto no coração. Tudo isso toma você no meio desses momentos. Então, querido, as promessas de Deus é o que mantém o seu coração vivo nesses tempos de batalha. Você então precisa voltar lá na promessa e se lembrar do que Deus falou e de que a sua vida está firmada nas promessas dele e não na vontade humana e nem na determinação pessoal. Tem algo a mais, queridos. Tem algo a mais, e é espiritual. Sabe o que significa? É que só Deus pode fazer. É espiritual porque só Deus pode fazer. Tem uma foto aqui, eu quero te dar essa dica. O que você faz? Eu, quando recebo, ó, não dá para ver aí, mas aquele cantinho lateral ali, está lá, 6h18 da manhã. Está aqui, ó, 6h18 manhã, Cambará, dia 13/10. Sabe o que você faz quando Deus te dá uma promessa? Você anota ela. Você registra ela. Anota no teu celular, no teu caderninho, na tua Bíblia. Põe lá. Porque você precisa voltar nessas promessas. Você precisa voltar nelas. Coloca o dia, o horário, o local. E volta lá. Segundo, entre a promessa e o cumprimento dela, enraize-se em Deus durante esse tempo.
Você precisa, durante o tempo da espera, enraizar o seu coração em Deus. O texto diz: sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé. Olha como é importante isso aqui. Durante o tempo da espera, você precisa fortalecer a sua fé, enraizando-se mais em Deus. Mais em Deus. Às vezes, durante a espera, a circunstância, querido, começa a pressionar você para saídas humanas e pessoais, como Sara, né? Sugeriu para Abraão, após 10, 11 anos ali, porque a promessa não tinha se cumprido. Então a pressão fez com que Sara dissesse: não, vamos resolver. Então nós seremos tentados a desistir, porque a promessa parece mesmo que está demorando e não vai se cumprir. Mas, amados, nós vamos viver a crise de olhar para a promessa e dizer: essa promessa ela é impossível. Porque eu vou fazer 100 anos, 90 anos, é impossível que vai acontecer. Ou como José, né? Porque essa foi a crise de Abraão. No caso dele, né? O corpo dele só dizia que era impossível. O corpo de Sara só dizia que era impossível aquilo acontecer. Mas no caso de José, querido, é interessante, olha só. No caso de José, ao invés da promessa acontecer, tudo que acontecia era contrário à promessa, era contrário à circunstância, era contrário à promessa. Porque Deus disse lá no sonho que os irmãos se dobrariam diante dele, mas é ele quem está se dobrando diante de Potifar, é ele quem está se dobrando lá dentro da prisão. Tudo acontece contrário à promessa para José, tudo. E sabe o que acontece nessas horas? A gente começa realmente a achar que não vai acontecer. O que fazer então? Enraize-se mais em Deus. Não coloque os olhos na circunstância. Fala para o teu irmão: não coloque os olhos na circunstância. Não coloca os olhos na circunstância. Fala para ele assim: coloca nas promessas. Agora deixa eu falar, presta atenção. Olha o segredo, olha o segredo. Olha o segredo. Se você coloca os olhos na promessa e a promessa não chega, você esmorece, certo? Então o princípio aqui é: enraize-se em quem? Na promessa ou em Deus? Então fala assim: coloca mesmo em Deus os teus olhos. Sabe por quê? Porque a gente se coloca na promessa, a gente esmorece. A gente tem que colocar em Deus. E sexta-feira de manhã foi tão especial, nossa equipe ali de gestão. Sexta-feira nós estávamos falando sobre o centro de formação ministerial que vai acontecer na área de arte, de música, de instrumento. A partir do ano que vem, se Deus quiser, nós teremos aqui um centro de formação ministerial. E se você tem o sonho ainda de ser um ministro na área de artes, né? Seja ela não só vocal, instrumental, mas teatro, mais uma série de coisas, toda essa parte de arte nós vamos lançar para o ano que vem. Vamos lançar já agora em novembro as inscrições para o nosso centro de formação de ministros aqui. Queremos formar ministros para igrejas nessa área de arte. E eu estava muito emocionado sexta-feira, na hora que eu estava abrindo para o Mauro poder introduzir, porque Deus começou a me lembrar das promessas. Né, Martinho? Quantos anos o Senhor falou que Ele faria isso aqui? Em 2007 fui para Cuba, e lá em Cuba Deus falou que Ele faria a nossa igreja crescer. Mas que nós precisaríamos saber para quê. Primeiro, para glorificar o nome dEle. Segundo, para que nós abençoássemos pastores e igrejas que precisariam. Levantar uma oferta hoje para uma família que está na Jamaica faz parte de uma promessa. Deus falando: eu farei crescer para que vocês repartam, para que vocês abençoem. Deixa eu te falar, quando Deus faz a tua família crescer e abençoar, a tua família é para que se abençoe, não é para reter a bênção para você. Quando eu vejo Deus fazendo isso, a gente podendo abençoar igrejas no estado, agora fazendo, para a glória de Deus, ore isso, igreja.
nós estamos nesse exato momento. Essa semana foi o início de discipulado de 20 pastores do estado, para que a partir do ano que vem esses 20 pastores discipulem mais 4 pastores cada um deles. Nós vamos discipular 80 pastores no ano que vem no estado, e depois vamos multiplicar com esses 80 pastores para abençoar os pastores do nosso estado. Quando eu vejo Deus fazendo isso, eu lembro de 2007, quando eu estava na sala de um pastor em Cuba, e eu vi aquele pastor com vários no mapa de Cuba. Eu falei: o que é isso, pastor? Isso aqui são os pastores que a gente abençoa em Cuba. E eu entro na van para voltar, para pegar o avião de volta. Deus me fala: meu filho, vocês precisam abençoar o Rio Grande do Sul. Pastores de igrejas pequenas do estado, que precisam de ajuda. Isso foi em 2007, amado. Passaram-se então quantos anos? 15 anos, certo? Durante esses anos nós temos abençoado informalmente pastores, mas agora de uma maneira formal. Sexta-feira Deus estava renovando a minha mente, sabe com o quê? O que eu prometi eu já fiz. E você precisa trazer à memória o que eu já fiz, para que eu farei mais. Presta atenção. Sabe como é que você se enraiza em Deus? É lembrando quem Ele é, e de que Ele tem na tua história cumprido promessas, sim ou não? Você tem razões para agradecer a Deus pelo que Ele já fez até aqui, irmãos. Foca nisso, lembre disso. Ele é o mesmo, e o que Ele fez até aqui é para dizer para você: eu farei no futuro, se você continuar esperando em mim. Terceiro lugar, cuidado com as distrações, cuidado com as contrações e cuidado com as ofertas. No caminho vai acontecer de tudo: distração, contração e oferta. Como assim? Deixa eu explicar. Olha o texto. Estando plenamente convencido, está falando de Abraão, de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Opa! Quando Deus dá promessa para a gente, essa promessa crava no nosso coração, a gente vai andando com Deus, e durante o tempo da espera, o propósito de Deus, presta atenção, é nos convencer que o Deus de promessa vai fazer o que prometeu. Sabe como é que Ele convence você? Ele vai trabalhando a sua vida e se manifestando na sua história. E cada ação dele na sua história está fazendo você conhecê-lo. E à medida que você vai conhecendo, você vai entendendo: opa, peraí, então Ele fez aquilo. E Ele vai te mantendo vivo por aquilo que Ele vai se revelando para você. E o que Ele quer é convencer você de que Ele vai fazer o que Ele prometeu. Só que tem um detalhe: paralelamente a isso, paralelamente a esse processo em que você está sendo convencido que Deus fará, você vai ter distrações, para que esse convencimento ele seja arrancado do teu coração. Você vai ter contrações, vou explicar o que é isso, e ofertas. Então, as distrações, as contrações e as ofertas podem roubar a sua convicção de que Deus é poderoso para cumprir as suas promessas. Foi isso que aconteceu lá com Abraão. Agar era só uma distração. Abraão então ouviu Sara. Você lembra de Acã? Quando Deus manda eles derrotarem lá, destruir as muralhas de Jericó para entrar, lembra? Você lembra que Deus falou assim, ó: todo o ouro, a prata, a capa, os bens, os despojos, tudo, vocês vão pegar isso e vocês vão consagrar para destruição. Josué, capítulo 7, 6 e 7 ali, tá? Presta atenção. Vocês vão consagrar isso para destruição. Mas o texto diz que Acã, quando viu uma capa babilônica, 2.400, 2,4 kg de prata e 600 gramas de ouro, ele não resistiu. Aquilo foi o que? Uma distração e uma tentação, para que ele pudesse. E o que aconteceu com Acã? Ele não entrou na terra prometida. Ei, abre os teus olhos, homem, mulher, esposa, marido. Olha as distrações
que o diabo vai apresentando para que você não crie na promessa que teu casamento vai ser restaurado. Que Deus vai fazer um milagre. Olha as distrações que estão chegando para tirar você do foco da promessa. As ofertas de emprego para tirar você da promessa. Observa, querido, abre os teus olhos. As distrações vêm. As contrações, as ofertas para roubar a sua convicção de que Deus é poderoso para suprir você, para cuidar de você, para fazer o que Ele prometeu. Tiago 1:2 diz que feliz é aquele que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então não deixe as distrações roubar do seu coração a promessa plantada por Deus. A promessa, queridos, é como uma semente que Deus planta em seu coração e ela é germinada pela fé. Deus planta, mas até ela cumprir, você precisa da fé para que ela possa germinar. Mas Satanás tentará roubar pelas distrações, contrações e ofertas. Falando das contrações, então, deixa eu explicar. Quando eu meditava nesse texto, Deus me fez lembrar do nascimento das nossas filhas. Momento do nascimento delas, né? Porque eu tive o privilégio de estar lá, dentro da sala do centro cirúrgico, do parto. E eu me lembro que à medida que a promessa chegava, tinha mais o quê? Contrações. Gente, só que as mulheres sabem o que eu vou falar. Eu só assisti, as mulheres sabem. Porque eu vi, a Martinha foram muitas horas de trabalho, né? Com a Laila, com a Radassa menos. Mas as contrações vinham. E aquela hora que, aquela contração mais forte. Aí eu tentava tocar. Tentava tocar a moção. E o que é mais incrível é que ela pergunta: que oração, quanto tempo passou? Parecia que o tempo não passava. Não é assim? Parecia que você estava lá a hora, só tinha passado 5 minutos. Porque quando você está esperando a promessa, você vai passar por contrações, queridos. Só que essas contrações, elas são importantes, elas precedem a chegada da promessa. E quinta-feira de manhã ele falava comigo assim: meu filho, está doendo, a promessa está para chegar. A contração, ela é importante, ela está preparando você para receber a promessa. Mas a impressão é que a maioria de nós desiste de esperar pela promessa durante as contrações espirituais. Eu quero dizer para você hoje: não desiste no meio das contrações. O que acontece, mulher, se você no meio das contrações desiste de lutar? A promessa pode morrer dentro de você. Não é verdade isso? E eu ouvia só o médico dizer: Marta, vai mais, Marta, luta mais, Marta. Vai, Marta, mais um pouco. E eu via, e eu tentava animar, né? De repente sai a Laila. É só choro. E ao mesmo tempo aquela dor desaparece. A Bíblia diz isso, essa dor desaparece. E aí vem só celebração. Depois vem a Radassa e eu pego a pituchinha, né, a caçulinha. Que a Laila é a pituchona lá em casa, a Radassa é a pituchinha. Segredo de família. Desculpa, eu esqueci que agora elas têm quase 19, 17. Desculpa, minhas filhas, eu não posso constranger vocês mais assim. De repente, toda a tua preocupação, tristeza, angústia, aflição, o que acontece? Fala assim: foi embora. E a promessa chegou. Mas você precisa ter cuidado não só com as distrações e contrações, você precisa também ficar atento às ofertas do caminho. As ofertas são as tentações que surgirão para que você desista no meio do processo de espera. Te fazem pensar, presta atenção. As tentações que chegam te fazem pensar que elas são melhores que as promessas. José na casa de Potifar. A mulher de Potifar foi uma tentação. Abraão,
Agar foi uma tentação. Jesus no deserto, com a promessa de que Ele seria o Salvador do mundo, 3 tentações. Então preste atenção, o objetivo das ofertas de Satanás é tirar você da espera pelas promessas de Deus. Antecipar, agora escuta bem, antecipar de forma ilegítima a promessa divina, substituindo-a por uma falsa promessa de alívio temporário. Então, abre os olhos, mas não para as ofertas de Satanás, para as promessas de Deus. Espera por elas. Sabe por quê? Só Deus podia dar a Jesus o que ele precisava. Só Deus podia dar a Abraão o que ele precisava. Só Deus podia dar a José o que ele tinha prometido. Só Deus. Ou seja, quem pode lhe entregar e cumprir as promessas que ele fez, só ele mesmo. Não busca fora dele. Distrações, contrações, ofertas empurram você para longe, bem longe das promessas de Deus. Então, hoje a tua decisão aqui, resolução é: diga não para elas. O caminho para receber a promessa e não cair nas distrações, nas contrações, nas ofertas, é fortalecer mais então o seu relacionamento com Deus. Em 4º lugar, a perseverança com Deus fará você colher a promessa de Deus. Fala comigo, a perseverança com Deus fará você colher a promessa de Deus. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Olha só, tornando-se assim. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Por 25 anos, tornando-se então pai de muitas nações. Ou seja, veja que crer contra toda esperança foi um processo que a Bíblia diz que tornou Abraão o pai de uma grande nação. Tornando-se assim. O processo de perseverança nos torna em quem Deus quer que sejamos, para recebermos a promessa dele mais íntegros e mais completos. Tiago 1, 2 a 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação o quê? Preste atenção então, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem falte algo. Funciona assim: Deus dá a promessa, e entre a promessa e o cumprimento dela, todo este processo, 25 anos, você precisa perseverar para que a ação de Deus, ouça bem isso, se complete. E quando a ação se completa, você chega aqui no 25º ano com 100 anos de idade, sabe como? Mais íntegro e completo. Sabe o que significa mais íntegro e completo? Revelando o caráter de Cristo para a sociedade. É isso. Abraão perseverou na sua fé, ele creu nisso e ele foi imputado com justiça. Por último, ao crer na promessa, você se torna fonte de inspiração para outros. Romanos 4:22 diz assim: em consequência de ele ter crido, isso lhe foi creditado como justiça. Agora, atenção a isso. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para Abraão, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça, a nós que cremos. Fala comigo, cremos nele, que ressuscitou dos mortos a Jesus nosso Senhor. A fé de Abraão lhe foi imputada como justiça, ele se tornou o pai da fé. Lá o versículo 16 e 17 de Romanos 4 diz assim: portanto, a promessa que vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, como está escrito: eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama, agora presta atenção, o Deus em que, se você crê nele, ele chama à existência coisas que não existem como se existissem.
quando vivemos com base no que as nossas obras podem realizar, nós vamos nos gloriar em nós mesmos apenas. No contexto de Romanos, aqui Paulo está dizendo que se vivemos e somos herdeiros apenas pela lei, a fé não tem valor algum e a promessa da salvação pela fé, então, é inútil. Esse é o contexto do texto. Mas da mesma forma, quando vivemos com base nas promessas de Deus e não no que podemos fazer, não apenas para a salvação, mas para tudo na nossa vida, nós vamos dar glória a Deus. Glória a Deus. Porque nós estamos dizendo: Senhor, não creio que isso vai acontecer por mim, pelas minhas obras, mas pelo Teu poder. E nós iremos glorificar a Deus assim. Romanos 4, 20 e 21 diz assim: mesmo assim, sem vitalidade, com o ventre de Sara sem vigor. É isso que significa mesmo assim, tá? Sem a vitalidade, com o ventre de Sara sem vigor. Ele não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Crer na promessa de Deus e perseverar nela traz glória ao nome de Jesus. Não só nos fortalece, mas isso inspira outros a crerem também. E porque creremos, Deus nos imputará isso por justiça. Eu quero concluir em Hebreus 11 e 12. O autor de Hebreus volta a falar de Abraão e Sara. Eu queria que você voltasse comigo para lá. Diz assim: pela fé Abraão. Você sabe que Hebreus 11 fala de todos os heróis da fé, né? Então aqui eu coloquei a lupa em Abraão e Sara. Diz assim: pela fé Abraão e também a Sara, a própria Sara, apesar de estéril e avançada de idade. Eu queria que você guardasse agora o apesar. Sabe por quê? Porque eu queria que você se colocasse nesse versículo hoje. Que você se colocasse nesse versículo e você disse assim: apesar de. Aí no apesar de você pode colocar tudo que vai vir contra a promessa se cumprir. Tudo. Pela fé, apesar de estéril e avançada de idade, recebeu poder para gerar um filho. Agora presta atenção na profundidade que está dizendo isso aqui. Para gerar um filho. O filho era a... Então Deus deu poder para gerar a promessa. O que gerou a promessa foi o que? A fé conectada ao poder de Deus. Ao poder de Deus. Ao poder de Deus. Agora continuando o texto. Porque considerou o quê? Fiel, fala comigo, fiel, aquele que lhe havia feito a promessa. De novo, onde estão os olhos de Abraão e de Sara? Em Deus ou na promessa? Em Deus, em Deus. E eles consideraram que Deus é o quê? Fala comigo, fiel, fiel, porque o que Deus promete, Ele cumpre. Assim, porque ele considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa, daquele homem já sem vitalidade originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Ainda no versículo 32 a 34 diz assim: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão. Ele tinha feito a lista dos heróis da fé, nem de Baraque, nem de Sansão, nem de Jefté, nem de Davi, nem de Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram justiça. Agora guarda bem isso: alcançaram o cumprimento de promessas. Alcançaram o cumprimento de promessas. Na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9, quando Pedro fala sobre o dia do Senhor, ele está falando sobre a volta de Cristo. Olha o que ele diz: não se esqueçam disso, amados. O Senhor, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um. Então presta atenção, os 14 anos da profecia daquele espaço lá, para o Senhor é como
Um dia. E um dia como? 14 anos. Pega a tua promessa, coloca ela dentro desse texto e diz assim o texto: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Meu Deus, o que a gente faz agora? Esse texto está dizendo que aqueles 45 anos lá de Josué não é demora para Deus. Esse texto está dizendo que os 25 anos de Abraão não é demora para Deus. Que os 22 anos de José não é demora para Deus. Sabe o que a gente precisa fazer hoje? O que eu fiz quinta-feira. Senhor, me perdoa por julgar que você está atrasado. Me perdoa. Me perdoa, Senhor, pela minha arrogância espiritual. Me perdoa, Senhor, por pensar que já tinha que ter acontecido há tantos anos. Me perdoa, Senhor. E ao invés de ficar julgando você, Deus, foi o que eu fiz quinta-feira, eu quero que o Senhor continue trabalhando em mim enquanto isso acontece, Pai. Em mim, Senhor. Porque o Senhor está querendo me santificar como homem de Deus nesse processo. Me perdoa, Senhor. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 1 Reis 8:56, voltando um pouco ao Antigo Testamento. Quando está sendo consagrado o templo de Salomão, diz assim: bendito seja o Senhor, que Deus descansa Israel, o seu povo, como havia prometido. O texto diz assim: não ficou sem cumprimento nenhuma de todas as boas promessas que Ele fez por meio do seu servo Moisés. Esse texto está dizendo que todas as promessas de Deus se cumpriram. Que o Senhor, o nosso Deus, esteja conosco. Amém, igreja? Vamos falar isso juntos? Leia ali, ó. Que o Senhor, o nosso Deus, esteja conosco, assim como esteve com os nossos antepassados. Que Ele jamais nos deixe, nem nos abandone, e faça com que de coração nos voltemos para Ele, a fim de que andemos em todos os seus caminhos e obedeçamos aos seus mandamentos, decretos e ordenanças que Deus deu aos nossos antepassados. Que assim seja sobre a minha vida e sua vida. Eu quero dizer como eu terminei a quinta-feira então. Não foi nem como terminei a quinta-feira, né? Como terminou aquela manhã de 6:30 da manhã às 8:30 da manhã ali na presença do Pai. Depois com as meninas durante o dia, terminamos contemplando as obras de Deus. A criação, tem uma foto aqui, dá para colocar para a gente, por favor? De uma cachoeira linda, o pôr do sol, e dizendo: grandes são as tuas obras, Senhor. Grandes são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, Todo-Poderoso, que promete e que cumpre a seu tempo, as suas promessas.